Olá, tudo bem? Olha, a palestra que você assistirá agora, ela foi gravada em fevereiro de 2009 no Auditório Nobre do Sesc em Poços de Caldas. Ela tem como tema motivação, fazendo cada vez melhor no trabalho e na vida. E eu estou compartilhando essa palestra com você porque ela marca o comecinho da minha carreira como palestrante. Você perceberá que o meu trabalho se desenvolveu bastante de lá para cá. Eu espero que fique evidente essa melhora e tem também algumas mudanças características. Esse tema, motivação, não é um tema que faz parte do meu portfólio atual. Hoje eu não trabalho mais com esse tema. Mas para mim vai ser um grande prazer ouvir os seus comentários aí abaixo desse vídeo. Um forte abraço, até semana que vem, quando eu vou trazer um novo vídeo, também do passado, de 2010, e eu espero que você goste bastante. Forte abraço, até semana que vem. Tchau! Eu gostaria de falar para você e elevar o seu pensamento um pouquinho numa reflexão. É muito importante a gente entender que a vida, ela não é uma corrida de 100 metros, onde a gente dá um gás no começo e depois enfraquece. A vida tem que ser vivida como uma maratona. É muito melhor a gente manter a energia constante e ir caminhando dia a dia, do que dar um gás muito legal no começo da nossa atividade lá na empresa e depois, com o passar do tempo, a gente ir fraquejando. Então, sobre motivação, falar sobre motivação no trabalho e na vida, envolve isso, envolve ter energia. Eu sei que se eu perguntar para cada um de vocês aqui o que é motivação, cada um vai ter uma definição diferente. Talvez o que é motivação para você não seja para o outro, nem para mim. Então, eu vou dar aqui uma definição de trabalho, tá bom? Motivação é ter energia para fazer o que quiser fazer na vida. Seja a nível pessoal, seja a nível profissional, seja a nível educacional, dentro da empresa. Tá bom? Motivação é ter energia para fazer o que quiser fazer na sua vida. E isso é muito importante. Por quê? É muito comum a gente ver pessoas andando dentro da empresa, arrastando o pé no chão da loja. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como evitar isso. Nós vamos falar sobre desenvolver a nossa autoestima, a nossa motivação, a automotivação. Este é o segredo. Vamos aprender a melhorar a nossa comunicação. Agora, quando se fala em alcançar resultados extraordinários, é isso que a gente busca quando a gente está motivado. Nós precisamos entender que é muito importante motivar a nossa equipe. Equipe aqui, eu quero que você entenda com respeito às pessoas que estão do seu lado. Pode ser os seus familiares, seus colegas de trabalho, tá certo? Então, como motivar a sua equipe? Essa é uma questão que muitas pessoas levantaram quando eu estava fazendo a divulgação desse trabalho. Então, nós vamos ver, olha, quando motivar, em que situações. Eu conheço pessoas que dizem, puxa, mas eu vou investir no funcionário, depois o funcionário sai. Conheço pessoas que falam assim, eu já não sei, eu namorei tanto, eu acho que não vale a pena acreditar de novo no namoro. Em que situações você deve ou não insistir? Outra coisa, fazer as perguntas certas. Isso é muito importante. Nós vivemos numa sociedade que ensina as pessoas a ter a resposta certa para tudo. Mas dificilmente nós conhecemos pessoas que sabem fazer as perguntas certas. Essa é a diferença. E o último fator desse slide é usar uma linguagem de geração. Para isso, você precisa aprender a ouvir. E eu não quero desanimar você, mas dificilmente você vai conseguir motivar alguém. Sabe por quê? Porque por mais carismático que o líder seja, por mais carismático que o gerente seja, ele não vai conseguir tirar a sua energia e fazer com que você se empolgue. Está entendendo? Motivação é ter energia para fazer o que quiser fazer na sua vida. Então, o que o líder pode fazer é criar uma linguagem, criar um ambiente em que cada um de nós tem o desejo de fazer determinada coisa, determinada tarefa. É onde entram as perguntas certas e a linguagem de geração. Respondendo à pergunta, quando motivar, existem dois fatores básicos e eu quero que vocês anotem, tá bom? Vocês podem reproduzir um desenho semelhante a este.
Existem dois fatores básicos que definem quando motivar. O primeiro deles é a atitude e o segundo é a habilidade. Então, quando motivar um funcionário, quando motivar um amigo, um namorado, uma noiva, uma esposa, não sei. Quando insistir num relacionamento, é bem interessante. Está copiando aí? Existem dois fatores básicos, atitude e habilidade. E o verdadeiro líder analisa isso. Ele analisa a atitude e a habilidade dos seus, vamos chamar de colaboradores, da sua equipe. Pode dar aqui, por favor? Isso. Quando a atitude da pessoa é negativa e a habilidade dela é alta, ou seja, ele é bom de serviço, mas com relação à atitude ele está um pouquinho desanimado, aí você deve investir nele para motivar. Você tem que conversar, você tem que procurar saber o que está acontecendo, certo? Na sequência, se ele tem uma atitude negativa e uma habilidade baixa, pode dar um clique? Isso. Aí você tem que demitir. Por quê? Porque se a atitude dele é negativa e ele não tem habilidade, ele não sabe fazer o serviço, não quer aprender, ele está sendo um peso na empresa. Você tem que cortá-lo. Esses dias eu falei isso para um amigo, gerente de uma grande empresa, ele disse, puxa, mas coitado, ele vai ficar desamparado, tem filho pequeno. Aí eu falei para ele, puxa, você vai fazer caridade para a tua empresa? Então demite, ele está sendo um peso aí, e manda uma cesta básica para ele, se for com dó. Mas gente, pelo amor de Deus, não façam caridade com a empresa de vocês. Certo? Caridade a gente faz com o nosso dinheiro, não com o dinheiro da empresa. Então, se a pessoa não tem habilidade, não tem atitude, passou da hora de você tirá-lo de dentro da tua empresa, de dentro da tua vida. Conheço pessoas, essa semana, ontem, para ser mais exato, andando na rua, uma moça disse assim, puxa, já passou da hora de eu tirar o meu namorado da minha vida, eu não aguento mais. Ele me deixou domingo das 3 da tarde até as 11 da noite esperando para ir no cinema, e depois me ligou dizendo que ia embora para casa, eu não ia me ver. Então é uma pessoa sem atitude e sem habilidade. Passou da hora dela tirar ele da vida. O que vocês acham? Passou, não passou? A senhora não deixaria, né? Muito bem. Na sequência, falando aí, olha, sobre como motivar. Se a pessoa tem uma atitude positiva e ela tem habilidade alta, aí você tem que investir. Se possível, pague para ele cursos que estejam relacionados com a tua empresa. Porque ele é uma pessoa que quer crescer. Ele tem uma atitude positiva, está disposto, certo? E ele tem habilidade, ele sabe trabalhar. Esse é o tipo de funcionário que o cliente chega lá perguntando por ele. E normalmente é o tipo de funcionário que, por não ver oportunidade ali dentro, deixa a empresa. Você chega lá, puxa, cadê o fulano? Ah, ele saiu. Justamente por causa disso. Às vezes, falta do líder a habilidade de analisar, olhar, perceber, avaliar a atitude e a habilidade. E na sequência, se a pessoa tem atitude positiva, mas não tem habilidade, está faltando nada mais, nada menos que treinamento. Aí você vai acompanhar, você vai ver, você vai procurar entender o que está acontecendo, qual que é a dificuldade desse funcionário, o que está faltando para que ele possa, junto com você, crescer, promover mais a empresa, promover mais a equipe, vibrar com os resultados. Certo? Para isso, gente, nós precisamos saber o que impulsiona as pessoas. Todo ato humano se baseia nessas duas vertentes. Ou o ser humano faz alguma coisa procurando prazer ou evitando o sofrimento. Você está anotando? Anote aí. Todo ser humano faz as coisas baseado nessas duas vertentes. Ou ele procura prazer ou ele evita sofrimento. Você lembra que nós falamos sobre fazer as perguntas certas? Eu vou sugerir aqui uma pergunta que vai ajudar você a descobrir se o seu funcionário, se a sua equipe, se os seus familiares são do tipo de pessoa que procura prazer ou evita sofrimento. Pode não, filho. Imagine que dinheiro não é problema e que você trabalha por outro motivo. O que é mais importante para você? Responda, por favor, aí no seu papel de anotação. Imagine que você não trabalha por dinheiro.
O que é mais importante para você? Qual seria o outro motivo? Pode responder aí, por favor. Não precisa falar, tá? Respondeu? Todo mundo? A nossa resposta define se nós somos do tipo de pessoa que procura prazer ou que evita sofrimento. Se você perguntar isso para uma pessoa e ela responder para você que ela trabalharia para ajudar a comunidade, para enfrentar novos desafios, para superar algumas barreiras, é porque ela é do tipo de pessoa que procura prazer. Ela vai alistar na resposta dela coisas que ela gosta, e normalmente relacionada a coisas boas. Se ela é do tipo de pessoa que evita o sofrimento, ela vai alistar coisas que ela quer evitar. Ah não, se eu não trabalhasse por dinheiro, eu iria trabalhar para fugir da solidão, para ocupar a cabeça, para evitar o tédio, para não ficar pobre. Esse seria o tipo de coisa que a pessoa responderia. Apenas para você se informar, existem mais ou menos 60% de pessoas que evitam sofrimento e 40% são pessoas que procuram prazer. Esse é um dado importante, interessante e que ajuda você. Mas se você quiser saber qual membro da sua equipe tem determinadas atitudes baseadas em procurar prazer ou evitar sofrimento, faça uma pergunta parecida. Faça uma pergunta desse tipo. Pode usar essa pergunta. Você vai descobrir muita coisa sobre isso. Agora, sabe, como é que eu faço para usar isso na empresa? Uma vez que eu descobri que o meu funcionário, meu colaborador, a minha esposa, ela é do tipo que procura prazer, como é que eu vou usar uma linguagem de geração? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou criar um ambiente linguístico? Muito simples. Quando você for pedir alguma coisa, peça e aliste para ela o que é importante. Se ela é do tipo que procura prazer, você vai dizer assim: olha, Carlos, vou usar aqui um nome técnico, tá? Olha, Carlos, eu preciso muito que você cuide dessa tarefa. E eu vou listar para você o que vai acontecer de bom se a gente fizer isso. Aí você começa a listar coisas positivas. E para ele o que é importante é isso. Mas se ele é do tipo que evita sofrimento, você vai dizer para ele: olha, Gerson, eu quero que você faça isso. E eu vou falar para você as coisas ruins que vão acontecer caso a gente não consiga bater a nossa meta. Aí você começa a listar coisas que fazem diferença para ele. Agora eu tenho mais uma maneira de descobrir o que impulsiona as pessoas. Eu vou passar para você a partir de agora. Eu quero que você analise essas 3 moedas. E mais uma vez você vai usar o seu material de anotação, tá? Nós temos aqui uma moeda de 50 centavos, uma moeda de 25 centavos e uma moeda de R$1. Eu vou pedir para você relacionar ou tentar enxergar o que essas 3 moedas têm em correlação. Tá bom? Pode dar mais um clique, por favor? A atividade é essa. Qual a relação que existe entre essas 3 moedas? No próximo slide eu vou ter as opções, tá? Múltipla escolha, facilita para você. Você pode anotar a que te chamar mais a atenção, tá bom? Pode dar mais um. Então aqui você tem as 3 moedas, você vai escolher 3 das seguintes opções que eu vou passar agora, tá bom? Pode ficar à vontade. E aí, foi fácil? Foi difícil? Vocês não precisam responder para mim não. Eu vou dar algumas definições para você e vou pedir para que você não subestime a simplicidade desse modelo. Vale a pena. Faça o teste com alguém na sua casa na hora que você chegar e depois experimente por meio da sua comunicação, baseado nisso que eu vou falar para vocês agora. Se você escolheu a primeira opção, foi uma opção ímpar, significa que você vê o mundo através das semelhanças. Em outras palavras, você entra numa sala, num determinado ambiente, e começa a reparar o que tem de igual à tua sala. Você vê que curioso? E quanto mais números ímpares você alistou aí, mais forte é essa tendência em você. O contrário também acontece. Se você alistou aí opções de número par, primeira coisa que chamou a atenção foi uma opção de número par. Você vê o mundo através das diferenças. Então, se você entra num carro, por exemplo, você vai reparar o que é diferente do seu antigo carro, do
do seu próprio carro, se você entrar no carro de outra pessoa. É simples. Agora, como que eu uso isso dentro da empresa, dentro do meu negócio? Vamos imaginar que você tem uma pessoa lá, que ela vê o mundo através da diferença. Aí você vai chamar. Olha, eu preciso que você execute essa tarefa, é uma tarefa importante, e para você é fácil, porque é totalmente diferente de tudo que você já fez até hoje. É novo, você nunca fez nada igual. Como a pessoa é motivada pelas diferenças, ela vai fazer. Ela vai fazer por vontade dela, e não porque você mandou. O contrário também funciona. Se a pessoa enxerga o mundo através das semelhanças, você pode dizer para ela: olha, João, nós vamos fazer essa atividade juntos. Isso para você é fácil. É totalmente igual a tudo que você já vem desenvolvendo aqui dentro da empresa. Então você não vai enfrentar dificuldade nenhuma. Façam um teste, usem este material, e só vai fazer diferença na vida de vocês se vocês fizerem um teste e depois melhorarem a comunicação, visando a comunicação que gera ação, que cria um ambiente motivador. Tá certo? O bom comunicador, ele descobre o que impulsiona a pessoa e ele sintoniza a conversa na frequência da pessoa. Se eu quero motivar ou criar um ambiente que seja propício para que a minha vontade aconteça, eu tenho que falar de uma forma que a pessoa entenda e não da forma que eu acho correta. Essa é a diferença entre pedir e mandar. Funciona muito mais um pedido do que uma ordem. Por que eu digo isso? Esses dias conversando com o senhor, eu falei isso. Olha, quando a gente pede, a coisa funciona de maneira mais tranquila. Aí ele disse: não, tem coisa que tem que ser mandada. Aí eu vi que ele era casado, perguntei para ele assim: há quanto tempo o senhor é casado? Aí ele falou assim: 35 anos. Eu falei: poxa, o casamento deu certo, né? Ele falou: sim, sou muito feliz. Agora me responda uma coisa: o senhor pediu a sua esposa em casamento ou disse para ela assim: você vai casar comigo agora? Vocês estão vendo a diferença entre mandar e pedir? Quando você pede, a outra pessoa entende que você respeita o direito dela. E é isso que faz a diferença no bom relacionamento. Agora, quando você segue esse modelo, você evita os motivos ou as causas de motivação temporária, que são, mais uma, por favor, o incentivo, que é por meio do prêmio. Olha, se nós batermos a meta, nós vamos ganhar uma bonificação. E o medo, que é por meio da punição. Normalmente, quando você motiva por medo, o que acontece? A pessoa faz a tarefa enquanto você está perto. Você virou as costas e acabou. Para de fazer. Agora, se você motiva por meio do incentivo, se você deixar de incentivar financeiramente, a pessoa também para. É por isso que são causas de motivação temporária. Existe um ditado, que é uma frase célebre de Maquiavel, ele dizia assim: faça o bem aos poucos e o mal de repente. Então, se você tem que punir alguém da tua empresa, demitir, mandar alguns funcionários embora, vamos imaginar que você vai mandar 5. Não mande 1 por semana, não. Mande os 5 de uma vez. Você manda 1 por semana, na última semana a empresa está totalmente do avesso, as pessoas estão loucas. Será que eu? Será que eu? Eu sou próximo, e agora? E agora? Agora, o bem sim, você vai dividindo, ou vai colocando esses prêmios ao longo do tempo. Aí você vai ver como que as pessoas vão passar a enxergar você de maneira diferente. Assim, usando a comunicação de geração, você vai valorizar as pessoas. E valorizar as pessoas é delegar, dar tarefas para elas, porque isso gera oportunidade de crescimento. Quando você delega, você sabe que não vai ficar igual se fosse você que estivesse fazendo. Mas você dá a oportunidade de crescimento. Outra coisa muito importante é estimular a responsabilidade. Esses dias um rapaz chegou com o gerente, eu estava do lado. Esses cases que eu estou contando aqui são coisas que eu presenciei. E o gerente disse para ele assim, né? Ele chegou e falou: a entrada da loja está um pouco suja. Aí o gerente disse: isso não é responsabilidade sua. Você tem que fazer o que é a tua tarefa. O rapaz, obviamente, entendeu o recado, abaixou a cabeça e entrou. Mas será que isso estimula a responsabilidade? É muito mais fácil esse funcionário, esse colaborador, começar a sujar a entrada da loja do que se preocupar com a limpeza dela. Então a gente tem que estimular a responsabilidade. E um outro fator é o reconhecimento. Quando uma pessoa fizer algo de bom, quando
quando o colaborador fizer algo positivo, reconheça. Não deixe para fazer isso só no final do ano, não. Aquelas reuniões, né, que você faz ali, o funcionário do ano, o modelo. Não. Faça isso diariamente. Faça disso um hábito. William James, o pai da psicologia moderna, ele diz que o mais profundo desejo do ser humano é ser apreciado. E isso é uma das verdades mais brilhantes e mais simples que já se escreveu. O mais profundo desejo de cada um de nós é ser apreciado. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando se batizou no Rio Jordão, um evento momentoso, o céu se abriu e uma voz disse assim: esse é meu filho, o amado, a quem tenho aprovado, escutai-o. Deus reconheceu uma boa ação do seu filho. Será que nós não precisamos reconhecer uma boa ação quando as pessoas fazem também? Então devemos realmente pensar nisso. Na sequência, eu quero mostrar para vocês uma das coisas mais fantásticas que eu já presenciei, já tive a oportunidade de ver. Alguém saberia me dizer o que é isso? Um bonsai, né? Bonsai é uma técnica muito legal. Na minha opinião, a árvorezinha só ficava desse tamanho. Ela esquece dela, como se Deus tivesse criado ela pequenininha. Aí eu comecei a analisar um pouquinho mais e descobri umas coisas interessantes que eu vou passar para você. O bonsai significa bone mais mais sai. É a união de duas palavras japonesas, bone, sai. E juntando tudo isso, trazendo para o português, dá bonsai. É uma técnica que significa cultivo num vaso raso. E isso me deixou extremamente interessado. Por quê? Porque eu descobri que ipês, goiabeiras, laranjeiras, ou seja, qualquer tipo de árvore pode ser cultivado num vaso raso. O verdadeiro bonsai só tem valor depois que ele pega aí mais de 100 anos. Isso passa de família para família, só para você ter uma ideia. Quanto mais velho, mais valor tem o bonsai. Agora, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Pode dar mais um pouco. Aquela árvorezinha tem potencial para ser desse tamanho. Olha que bonito. Volta um animal, por favor. Essa árvore, esse bonsai, tem potencial de ser desse tamanho. O que tem a ver com o que nós estamos falando? Deus nos criou para sermos enormes. Não aceite ser pequeno, por favor. Se você aceita ser uma árvorezinha de 15 centímetros, Deus fica muito triste. Mas Ele não interfere no teu livre-arbítrio. Se você escolher, tudo bem. Se você escolher viver num relacionamento em que você é meio que tratado num vaso raso, tudo bem. Agora, se você tem o desejo de ser uma árvore grande, estrondosa, corra atrás, faça isso, vale a pena. Nós estamos mencionando isso porque às vezes o líder é que precisa de autoestima elevada. Aí como é que ele vai motivar os outros se é ele que está desanimado? Então, na sequência, nós vamos entrar no tópico autoestima. Depois que Albert Einstein morreu, eles pegaram o cérebro de Einstein, pegaram o cérebro de um idiota. Sabe o que eles descobriram? O cérebro de Albert Einstein era exatamente igual ao cérebro de um idiota. A diferença era a programação. Vamos usar o exemplo de um computador, nós temos aqui dois. Eu quero que você imagine o cérebro como se fosse a CPU do seu computador. E o programa que você usa é a neurolinguística. Vamos chamar de neurolinguística, é o programa, o software que você usa. Então o cérebro, a parte física dele, nada mais é do que o hardware. O que vai fazer a diferença na sua autoestima, se ela vai ser elevada ou baixa, é o software, é os programas que você usa. Por isso que nós estamos falando que autoestima é mais mental do que física. Vamos na sequência. Quando a gente nasce cheio de garra, cheio de energia. Você já reparou que todo mundo quer ficar perto de criança no fim? O bebê saiu de uma situação confortável, que era o ventre da mãe, a barriga da mãe, e agora ele vive num universo totalmente novo, vivendo por conta dele. Todo mundo gosta de neném novinho, principalmente quando ele é alegrinho. Melhor ainda. Agora, o que acontece que o ser humano, numa certa idade da vida, começa a se desanimar?
Vamos na sequência, nós vamos ver um vídeo, preste atenção. O menino estava todo animado, achando que ele era um profissional. Aí o pai dele, na boa intenção, ó, filho, eu não era lá essas coisas, então provavelmente você também não vai ser. Então, maneira, não quero que você fique se concentrando só nisso. Esse é um exemplo desse filme, se você não assistiu, A Procura da Felicidade, que chama, com Will Smith e o filho dele. Muito bacana esse filme, vale a pena você assistir. Esse filme conta uma história real. E o que aconteceu aí, gente, nada mais é do que acontece na nossa casa. Para você ser engenheiro, você precisa fazer o quê? Engenharia. Para você ser médico, você precisa fazer medicina. E para ser pai ou mãe? Só precisa fazer sexo. Então é natural que os pais cometam alguns erros na nossa criação e a gente vai levando isso para cima. A gente nasce super motivado, mas aí acontece uma coisa terrível. Até a idade de 8 anos, nós recebemos em média 100 mil nãos. Não faz isso, não faz aquilo, isso não pode, não, 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 não. E isso vai lesando a nossa autoestima. Isso lesa a nossa autoestima de tal forma que a gente passa a criar um mecanismo de compensação. Ela fica deformada. E como diria o doutor Alfred Adler, discípulo de Sigmund Freud, toda deformação gera uma compensação. Então a gente começa a criar um mecanismo de compensação. O que é isso? Eu tenho uma identidade que eu mostro para os outros e a minha própria identidade que eu não deixo ninguém ver. E eu vou conversando comigo mesmo o tempo todo. Você já percebeu que a gente tem uma conversa com a gente o tempo todo? Essa conversa que está perguntando que conversa, essa é mesmo. A gente conversa com a gente o tempo todo. Por quê? Porque nós temos uma identidade que a gente não revela. A gente tem medo de revelar essa identidade e tomar não também. Então a nossa autoestima ela vai sendo lesada. A gente precisa reverter isso. Existem alguns pontos, algumas formas da gente descobrir a quantas anda a nossa autoestima. Por exemplo, o que você pensa a respeito de saúde? Se eu perguntasse para você hoje, você é saudável? O que você diria? Não precisa responder. Eu estou perguntando isso pelo seguinte: se você tivesse um cavalo de corrida de 600 mil dólares, você deixaria ele comer qualquer ração? Sim ou não? E por que às vezes a gente come porcaria na rua? Será que o nosso corpo não tem valor? Tem um valor enorme. Às vezes a pessoa responde assim: não, eu sou saudável, sou bem saudável, faço check-up todos os anos, 2 vezes por ano eu faço um check-up. De repente, os exames, os diagnósticos não chegaram a descobrir se você tem uma doença ou não. Mas ter saúde não é o mesmo que não ser doente. Por exemplo, em relação à família, existem pessoas que são milionárias, bilionárias, mas não conseguem ter um diálogo com os filhos. Será que isso vale a pena? Não, né? Outra coisa, em relação aos seus amigos, vou fazer uma pergunta para você: se você morresse hoje, nem ia no teu enterro. Esses são amigos verdadeiros. É uma maneira chata de descrever, né? O que você pensa a respeito do dinheiro? Gente, se você parasse de trabalhar hoje, quanto tempo você viveria sem mudar o teu estilo de vida, só com o que você tem guardado? Você está vendo o que nós estamos falando a respeito de dinheiro? É isso. Quanto de dinheiro você tem? Às vezes o problema está na educação que os nossos pais nos deram. Eu pergunto isso para vocês pelo seguinte: se você acredita que dinheiro é sujo, dificilmente você vai querer dinheiro. Se você acredita que dinheiro é prejudicial, dificilmente você vai querer dinheiro. O dinheiro em si, ele não é bom nem ruim, é o uso que você faz dele que torna ele valioso ou não. Certo? E por último, com relação ao trabalho, quem aqui faz o que gosta? Bacana. E quem gosta do que faz? Bacana também. Isso é muito importante. Às vezes na vida a gente não vai conseguir fazer só o que a gente gosta. Nós precisamos aprender a gostar do que a gente faz. Então agora na sequência, eu vou pedir para você se concentrar nisso.
quais são os meus pensamentos a respeito de cada uma dessas áreas, nas quais se manifesta a minha autoestima. Então você vai dar uma nota de 1 a 10 para cada um desses campos, tá? Você vai ter um tempinho para fazer isso. E depois nós vamos chegar no resultado legal. Nós fizemos isso para descobrir a quantas anda a sua autoestima. Se você não souber de onde você está partindo, dificilmente você vai conseguir melhorar. Certo? Então, se hoje você tem aí 70%, 80% de autoestima, uma melhora de 1, 2 pontos em cada um desses aspectos faz uma diferença enorme na nossa vida. Lembra-se que nós falamos no início que a vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então, uma melhora, ainda que pequena, em um desses pontos, vai fazer toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso que eu pedi para que daqui a um mês você faça novamente esse exercício. Faça isso mensalmente, avalie quantas anda a sua autoestima. O que você pode melhorar nos seus relacionamentos? O que você pode melhorar na tua saúde? De repente fazer uma atividade física, uma caminhada que seja. De repente o teu trabalho, se não é o que você quer, saia da empresa, procure fazer aquilo que você quer, ou aprenda a gostar do que você está fazendo agora. Quando você faz isso, a sua autoestima melhora, o seu desempenho melhora. Outra coisa importantíssima para a autoestima, gente, é que fizeram uma pesquisa. A pesquisa consiste no seguinte: eles pegaram um texto e entregaram para profissionais de nível universitário. Entregaram essa pesquisa para esses profissionais. Aí, eles perguntaram para essas pessoas qual era a avaliação que eles davam deste texto. O resultado foi que 65% disse que era bom, 15% disse que era excelente, 12% disse que era regular e 8% disseram que o texto era ruim. Aí os pesquisadores sentaram com esse pessoal de novo e fizeram novamente algumas perguntas, os questionamentos sobre o mesmo texto, sobre esse texto. Só que dessa vez eles disseram o nome do autor. Eles falaram quem era o autor do texto. Aí chegou o resultado da segunda pesquisa. A pesquisa número 2 teve o seguinte resultado: 48% disseram que o texto era excelente. Na última era 15%, né? 23% disseram que o texto era bom. Antigamente 65% haviam dito. Depois 22% disseram que era regular e 3% só falaram que o texto era ruim. Agora, o que isso tem a ver? Você já se perguntou o que o autor pensou sobre isso? Era o mesmo texto, o mesmo autor, as mesmas pessoas. E da primeira vez ele teve uma avaliação tão ruim. Isso significa que, não importa o que você faça, dificilmente você vai conseguir agradar a todo mundo. A gente não vai agradar a todos. Dificilmente você vai conseguir agradar a todo mundo. Eu digo isso para vocês justamente pelo seguinte: se você se preocupar em administrar o que os outros pensam a seu respeito, tente imaginar o nível, a quantidade de energia que você vai gastar com isso. Nós já temos que administrar a pessoa que a gente mostra e aquilo que a gente é no íntimo. Ainda vamos administrar mais uma cabeça? Não. O que os outros pensam a seu respeito é o problema dos outros, não seu. A menos que sejam seus clientes, aí você tem que procurar saber. Mas ainda assim, a opinião deles não é sobre você, é sobre a tua empresa. Então, o que os outros pensam a seu respeito não é problema seu, é problema dos outros. Se você se concentrar em preocupar e ficar pensando em como os outros enxergam você, você vai acabar se comparando com alguém. E a comparação não é legal. Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Sempre vai ter alguém mais inteligente que você, mais rico que você. Conhece aquela história? A grama do vizinho é sempre mais verde. Até que você chega lá, aí é exatamente igual a sua. Aí é do outro que é mais verde. Então, para você ter uma autoestima elevada, não se preocupe com o que os outros pensam a seu respeito. O que eles pensam a seu respeito é o problema dos outros. O seu desempenho na vida nunca será maior que a sua autoestima e a sua autoimagem. Leve essa frase de presente. Anote aí. O seu desempenho na vida nunca será maior
que a sua autoestima. Anotou? Na sequência, nós vamos falar sobre automotivação. Oi, voltou? Pode voltar, posso falar. O seu desempenho na vida nunca será maior do que a sua autoestima. Em outras palavras, se você não gosta de você, irmão, dificilmente alguém vai gostar. A gente tem que gostar da gente. Vamos lá? Vamos em frente? Automotivação. Eu vou listar aqui algumas coisas que eu garanto para você que, se você colocar em prática no seu dia a dia, vai fazer uma diferença enorme. Você vai ter energia diária para alcançar os seus objetivos. Primeira coisa é ter metas por escrito. Quais são os seus alvos? O que você quer fazer da sua vida? Você sabe? O que você vai fazer daqui 5 anos? Tem gente que diz assim: eu não sei nem se eu vou estar vivo. Puxa, mas que perspectiva, hein? O que você vai fazer da sua vida daqui 1 ano, 2, 5? Está vendo a importância de colocar metas por escrito? Tudo que é importante na vida, gente, é por escrito. Você não vai no banco, pega dinheiro emprestado para o gerente e fala assim: obrigado, hein? Você assina, não assina? Você não casa e agradece o juiz. Você assina que você casou. Quem aqui em sã consciência compra uma casa e fica só na boca? Ninguém. Tem que passar a escritura, não tem? Isso ainda é por escrito, não é digital ainda, né? Então, tudo o que é importante na vida é por escrito. As suas metas estão por escrito? Se ainda não estão, é porque não são tão importantes assim para você. Esse processo de tirar da cabeça e colocar na mão faz uma diferença enorme. Você vê o teu sonho fora de você. Isso é fantástico. Você começa a enxergar que é possível aquilo que você quer. Outro fator importantíssimo é valorizar as suas raízes. Valorize-se. Por favor, não tenha vergonha do seu passado, não tenha vergonha de você, não tenha vergonha de quem você é. Você tem que gostar de você em primeiro lugar. Se você faz isso, ninguém tira isso de você. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu tive uma infância difícil, é por isso que eu sou para baixo. Ótimo, se você teve uma infância difícil, ótimo. Isso serve de energia para você correr atrás. Henry Ford, que revolucionou o sistema de produção. Massa, né? Todo mundo que faz administração ouve falar de Henry Ford. Charlie Chaplin. Eram pessoas que tiveram uma infância muito difícil, mas que usaram a dificuldade como motivação. Conseguiram superar os obstáculos. Então tenha orgulho de você, jamais vergonha. E outra coisa importantíssima é ter uma atitude mental positiva. Você conhece pessoas que vivem falando em crise? Agora é a onda do momento, né? Crise. Como é que nós vamos vencer a crise? Nós não vamos aguentar vencer a crise? Aí você liga a TV e crise. Eu vou ensinar para você uma receita que vai ajudar você a vencer qualquer crise. Anote aí, escreva aí, crise. Escreveu aí, crise? Você vai fazer o seguinte, olha. Você vai tirar o S, vai colocar ele na frente do E. Está fazendo aí? Ok? Aí vai ficar assim, ó. Ok? É isso mesmo? Agora você faz uma barrinha lá, ó. Isso. Aí, ó. Em épocas de crise, crie dinheiro. Crie oportunidades de criar dinheiro. Crie maneiras de ganhar mais e vencer a crise. Quem foi que te disse que você tem que ter só uma fonte de renda? Corra atrás. Aí é fácil, né? É crise, o que eu vou fazer? E agora? Crie dinheiro. Crie oportunidades de fazer dinheiro. Crie maneiras de conseguir novos resultados. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai receber o que sempre recebeu. Simples, né? Eu não contei um pouquinho da minha história para vocês. Comecei minha carreira como pintor letrista. Não sei se você sabe, mas o pintor letrista é aquele profissional que faz letreiros,
fachadas, placas, faixas, bancos. Alguns aqui me conhecem assim, como pintor letrista. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, isso na época que não tinha tecnologia, tá? Não tinha adesivos, impressão, era muito difícil reproduzir uma foto com a perfeição que tem hoje. Naquela época, eu aprendi a fazer tudo no pincel. E o meu pai dizia assim: se você dormir com o pincel na mão, você vai morrer de fome. Falava assim: se você dormir com o pincel na mão, você vai morrer de fome. Isso me ensinou duas coisas básicas. Primeira, trabalhar rápido. Ele ficava ali, né? Se eu dormir, eu vou passar mal. Se eu dormir, eu vou passar mal. E a segunda coisa que eu aprendi: se você quer alguma coisa, você que tem que fazer. Se você deixa de tomar alguma decisão, outra pessoa vai tomar por você. E talvez de um jeito que você não goste. Então, por favor, não durma na sua vida, senão você vai passar fome. Ter uma atitude mental positiva envolve isso, envolve correr atrás. Outra coisa importante é gostar do que você faz, para um dia fazer o que você gosta. Eu vou passar um vídeo aqui de um cara que é muito famoso, conhecido internacionalmente, é brasileiro, certo? Esse cara fez um sucesso enorme, ele vai contar um pouquinho da história dele aqui. Então preste atenção no vídeo, por favor. Dito porque a opinião das pessoas interferir. Você está entendendo por que é importante a gente aprender a gostar do que a gente faz agora, para um dia fazer só o que a gente quer? Ele teve que conviver com essa situação por 14 anos, né? Então, o que ele disse? 14 anos depois eu consegui sair do banco, emprego seguro, né? Hoje em dia o emprego público voltou a ser um emprego nota 10. Então ele tinha um emprego nota 10, tinha segurança, ele estava estudando, né? Direito, né? Ele falou ali. O Didi, advogado, você já imaginou? Nada a ver, né? Imagine ele na frente de um juiz. Seria difícil. Você está entendendo por que é importante a gente aprender a gostar do que a gente faz, para um dia fazer só o que a gente gosta? O que aconteceu? O Didi, o Renato Aragão Produções, né, que é o nome da empresa dele, das 10 maiores bilheterias do cinema brasileiro, 7 é filme do Didi. Você está vendo o que é gostar? Isso. Vocês gostaram até aqui? Sim ou não? Legal, bacana. Normalmente acaba assim, né? Então está todo mundo gostando, não é assim? Vou confessar uma coisa para vocês: eu assisti um monte de palestras de motivação. E eu saía de lá, animado. Uma semana depois eu já estava lá no fundo do posto de novo. Então quero reforçar para você: faça esses exercícios. Daqui uma semana, um mês, volte a fazer essas atividades, dentro desses vídeos. Se você quiser, eu posso mandá-los para você via e-mail. É muito importante isso. Então eu vou continuar mais um pouquinho, vocês estão gostando. Um detalhe importantíssimo, eu não sei se vocês perceberam, o Didi passou por um momento de vulnerabilidade. O que é isso? Quando a gente sai de um local seguro, de uma situação confortável, para enfrentar um momento, ou para pegar uma coisa nova, a gente passa por um momento de vulnerabilidade. O que é isso? É ficar sem segurança nenhuma. É como se você estivesse num circo, onde o trapezista ele salta, fica no ar por alguns instantes, não é assim? E depois ele pega na mão do companheiro. Volto a falar para você: se você não está contente com a vida atual que você está levando, procure oportunidades e não tenha medo da vulnerabilidade. As pessoas que realmente fizeram diferença na vida delas, na vida das pessoas, foram pessoas que enfrentaram os desafios, saíram do lugar confortável e foram para uma situação, ou para uma situação, ou ocasião totalmente estranha, totalmente nova. Então tenha coragem de ousar. Esse livro aqui, do Roberto Chinichi, tem esse tema: tudo ou nada. É um livro muito bacana, ajuda a gente a ter coragem para enfrentar os chamados da vida e a correr atrás. Além dos dois que vão ser sorteados, esse é um presente meu para você. Quem quer? Quem quer? Eu sou o primeiro, levantei a mão primeiro. Quem levantou? Quem quer? Quem quer? Olha o teu nome. Vão ter situações que a vida vai te chamar, e aí? Será que a gente vai titubear ou vamos correr atrás?
Então é importante enfrentar com coragem os desafios da vida. Pessoal, além da comunicação que gera ação, nós vimos também como motivar a sua equipe, os seus familiares, o pessoal que está próximo de você. Se você perdeu os pontos principais, anote agora. Para fazer melhor na vida pessoal e profissional, todos nós precisamos de comunicação que gere ação, motivar as pessoas que estão ao nosso redor, melhorar a nossa autoestima e desenvolver a automotivação. Fazendo isso, ninguém te segura. A pessoa muito espirituosa tinha um conhecimento enorme na vida. E esse sábio, ele tinha a resposta certa para tudo que você imaginar. Mas tinha um menino lá que também era sabido. Ele falou assim: eu vou pegar esse sábio, eu vou levar um passarinho na mão, vou esconder o passarinho, e aí eu vou falar para o sábio assim: ô sábio, o passarinho está morto ou está vivo? Se o sábio responder que o passarinho está vivo, eu aperto ele e mato o passarinho. Aí o sábio cai do cavalo. Se o sábio falar que o passarinho está morto, eu abro a mão e deixo o passarinho voar. O sábio também cai do cavalo. E ele foi, armou uma arapuca, pegou um passarinho e chegou lá. Aí ele disse assim: sábio, eu tenho um passarinho na minha mão. Esse passarinho está vivo ou está morto? O sábio olhou bem no olho dele e falou assim: olha, filho, a resposta está nas suas mãos. O que eu quero dizer com isso? Este material agora está nas suas mãos. Se ele vai fazer diferença na vida de cada um de vocês, como fez na minha, depende de você. Está nas suas mãos. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.